A verdade chocante sobre o último pedido que Ari Toledo fez antes de partir, que deixou a todos incrédulos, será revelada com exclusividade. Que pedido foi esse? Será que tem alguma ligação com a fortuna milionária que ele deixou? Sem filhos e sem esposa, fica a pergunta: quem vai ficar com tudo? Além disso, descubra o detalhe por trás de uma mulher que pode ter pego parte do dinheiro dele e hoje está presa por conta disso. Nas últimas horas, algo impressionante sobre os últimos momentos de Ari Toledo vivo vem chamando a atenção. Uma coisa surpreendente que você verá em primeira mão. Veja também que o comediante havia deixado um recado em sua última aparição pública, que intrigou até mesmo quem não acompanhava a vida e a carreira de Ari Toledo. Ari Toledo nos deixou aos 87 anos. Mas antes de partir, havia feito um pedido curioso que chamou a atenção de diversas pessoas. É importante saber que essa não é a primeira vez que o falecimento do comediante foi noticiada, e isso causou revolta em Ari quando ele ainda estava vivo. Vale lembrar que Ari também era músico, e em diversas ocasiões as rádios tocaram as canções dele como forma de homenagem à sua partida. Porém, Ari ainda estava vivo quando isso aconteceu e quebrou o silêncio em 2021. Em uma entrevista ao jornal Extra, Ari disse, abre aspas, há uns 20 anos, chegaram a tocar minhas músicas na rádio sem parar, fazendo homenagem póstuma. O fake sempre existiu e não vai acabar nunca. Isso não tem graça nenhuma. É ridículo. Quem não tem medo da morte é um mentiroso. Fecha aspas. Porém, no dia de hoje, a notícia do falecimento dele é real. E Ari Toledo irá descansar, após ter construído uma fortuna com seu trabalho, avaliada entre 5 a 15 milhões de reais, de acordo com os cálculos divulgados na internet. Mas afinal de contas, com quem ficará esse dinheiro, já que Ari Toledo não tinha filhos? É importante saber que o humorista foi casado por mais de 40 anos com a atriz, diretora de teatro, crítica musical, jurada musical Marli Marley. Conhecida como jurada do programa Raul Gil, Marli faleceu há 10 anos atrás, em 2014. O casal não gerou nenhum herdeiro, e se especula quem será o novo milionário com a partida do humorista. Será que Ari teria deixado algum testamento? Será que ele mencionou seu desejo de com quem era para ficar a fortuna? E qual foi o último pedido dele? E quanto a Aurosita Régia da Silva, que passou um tempo foragida da polícia por pegar o dinheiro de Ari? Essa mulher tem uma ficha na polícia com mais de 45 casos. E o mais famoso dele aconteceu quando ela invadiu o apartamento em que Ari morava, em São Paulo. Ela e outros comparsas se hospedaram em um flat no bairro Bela Vista. E durante a noite, a Aurosita foi até o quarto de Ari Toledo, que ao abrir a porta, foi rendido por 2 homens. O grupo obrigou o comediante a abrir o cofre dele e o deixaram com um pano no rosto, impedindo ele de falar qualquer coisa ou pedir ajuda. Mas o que foi levado de Ari Toledo na época? Estima-se que os homens levaram 400 mil cruzeiros, equivalentes a R$ 1.600 na época, e mais $3.000. Além disso,
O grupo comandado por Aurosita também pegou relógios, roupas, perfumes e outros itens pessoais de Ari Toledo. Aurosita chegou a ser interrogada na época e negou qualquer participação no que tinha acontecido, mas foi reconhecida por Ari Toledo, testemunhas e até um comparsa. A polícia deu um parecer de que Aurosita teria planejado tudo com frieza, e ela foi condenada a mais de 7 anos de prisão. Porém, nos últimos anos, Aurosita estava foragida quando foi presa em um carro que estava com a placa adulterada e que foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal no ano passado. Ari Toledo nunca se esqueceu do acontecido. E por incrível que pareça, esse caso pode ter ligação total com o testamento e o último pedido feito por Ari. E você entenderá tudo a seguir. Preste bastante atenção no que você verá agora. Na última vez em que Ari Toledo apareceu publicamente, foi durante uma participação no programa Silvio Santos. Ari usava cadeira de rodas, devido aos problemas de locomoção e respiratórios que teve. Ari chegou a fazer uma homenagem ao dono do SBT e, emocionado, falou: abre aspas. O Silvio me desafiava e eu comentava as piadas que ele me sugeria. Além de grande comunicador, empresário e ser humano, Silvio Santos, você também é proprietário de um coração que transborda amizade. Fecha aspas. Mas a vida de Ari Toledo nem sempre foi repleta de felicidade. Lembrando que ele chegou a passar necessidade e até desmaiou de fome quando estava em cima do palco. Na época, ele apresentava a peça O Quarto do Desejo e não tinha dinheiro para se alimentar, de acordo com ele mesmo. Ari falou que durante o intervalo, os colegas de palco o ajudaram oferecendo lanche e cuidado. Ari conseguiu terminar a peça logo em seguida e, anos depois, construiu uma fortuna imensa. Mas afinal de contas, se Ari não tinha filhos e era viúvo, com quem ficará os milhões de reais que ele deixou? De acordo com a justiça brasileira, quando alguém parte sem deixar filhos ou cônjuge, a herança vai para os ascendentes, como pais, avós e bisavós. Se não houver ascendentes vivos, a herança é destinada a outros parentes próximos, como irmãos, sobrinhos ou tios, conforme a ordem de preferência estabelecida pela lei. Ari teria deixado claro em seu testamento qual era o parente que iria herdar tudo. Esse foi o último pedido dele. Antes de revelar sobre o último pedido do humorista, é importante saber sobre os últimos momentos dele. Conhecido como mestre do humor brasileiro, Ari viveu seus últimos dias em São Paulo, no bairro de Pinheiros, um dos mais acolhedores e vibrantes da cidade. Essa casa foi o refúgio onde ele continuou a criar, contar histórias e compartilhar suas piadas inesquecíveis. Porém, foi no Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo, que Ari falou suas últimas palavras. Antes de se despedir, Ari deixou claro seu desejo de ser cremado e assim será feito. Antes da cerimônia, haverá um velório onde os fãs de Ari e o público dele poderão passar para se despedir. E se quiser saber mais sobre a vida dos famosos, é só clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aí na tela.